TV Alamanda, Alamanda Revista, Késia. Não poderia deixar diferente de um momento culinário a gente aproveitar um dia para fazer onde? Na feira, de onde sai a essência, de onde sai o tempero, de onde sai boa parte do melhor que nós temos dentro da cozinha, que são os ingredientes. Sempre costumo falar que boa parte do sabor, querendo ou não, 50% do sabor está envolvido na qualidade da matéria-prima. Não é à toa que eu sou um dos defensores da feira, por ser um produto fresco, pessoal. Um produto que foi plantado e colhido na nossa terra. Ou seja, o tempo de transporte, toda a logística, até mesmo o cuidado, a qualidade que os feirantes têm com essa matéria-prima é único. Então não poderia deixar de vir um dia aqui gravar. E tem outro detalhe também. Muita gente às vezes pega no pé, Pedro, é muito fácil você cozinhar aí numa cozinha bonita, cheia de lustre. É muito fácil você cozinhar dessa forma. Então vamos para um lugar mais rústico, vamos realmente para um lugar onde a gente não se sinta tão confortável quanto dentro da nossa cozinha. Hoje vamos fazer uma receita super simples, sempre falo isso, né? Mas que a ideia não é trazer a receita, como eu sempre falo, mas sim a ideia, a técnica, o jeito que nós vamos aplicar a nossa receita aqui hoje, que eu tenho certeza que a dona de casa muitas vezes faz bem melhor do que eu, mas eu quero dar a ideia de como a gente pode trabalhar com uma simples carne de porco diferente. Vamos para a panela, vamos colocar o tempero, que esse estilo desse tempero que eu vou fazer aqui hoje vocês já estão super acostumados. Acredito que quando eu coloco os meus ingredientes aqui na bancada, vocês já estão bem familiarizados com esses ingredientes. Espero que vocês gostem dessa receita, é mais uma dica, é mais um momento culinário que eu quero implantar na casa de vocês. Bacana? Vamos para a receita para ver se vocês vão gostar. Receita de hoje, como eu falei para vocês, uma carne de porco. É isso mesmo, Pedro, costelinha? Pode ser costelinha. Hoje aqui pela logística, para poder servir, vou fazer um pernil. Mas pode ser costelinha, pode ser paleta, pode ser pernil, o que você tiver de mais facilidade às vezes no freezer. Sempre gosto de falar, pessoal, que a matéria-prima é o que a gente tem na geladeira. Isso vocês podem prestar atenção que eu sempre falo que as receitas, a maioria delas nós temos os ingredientes na geladeira. Primeiro passo de tudo é um porco suíno, é um pernil no caso, de panela, um pernil no tacho, como vocês já estão acostumados a fazer, bem dourado, cozido na laranja. É isso mesmo, no suco da laranja. Então nós vamos fazer um pernil suíno de panela com molho de laranja. E o acompanhamento, pessoal, nada mais é que uma paçoca de milho. Pedro, o que é uma paçoca? É como se fosse a farofa, só que ao invés de o ingrediente principal ser a farofa, é o nosso ingrediente da vez, que é de milho. Dá para fazer de carne de porco, dá para fazer de carne de frango, de carne normal. Basta você desfiar essa carne e fazer uma paçoca. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Sempre falo para vocês quando vou pro tempero que carne de porco, carneiro, gosto muito, ou carnes duras, bovinas, como carne de panela, ou uma rabada, uma costela. Eu particularmente gosto de temperar um dia antes. Aqui nós vamos fazer o processo para ser mais rápido, mas se você já quiser ter temperado, melhor ainda, porque eu acho que o tempero na carne de porco agrega muito mais. Primeiro passo aqui, pessoal, já tem a carne de porco cortada em cubos, acho que aqui dá para vocês terem uma ideia. Aqui eu vou espremer meio limão, a gente tem meio limão aqui, vou espremer aqui na carne. Pedro, se eu não quero usar limão, eu quero usar o vinagre, eu posso? Fica à vontade, pessoal. Muita gente gosta de usar o vinagre. Pôr o sal, umas 2 pitadas de sal generosa. Gosto muito, sempre falo para vocês, ó, a cebola bem triturada, pegar umas 2 pitadas de cebola, uma pitada generosa de alho, alho bem picadinho, tenho aqui também, e pimenta de cheiro, que essa é uma das pimentas clássicas da nossa região. Eu gosto bastante de trabalhar na feira aqui, nós temos em abundância, é difícil a barraca que não tem uma pimenta de cheiro. E aqui nós vamos temperar, ó. Quero colocar um manjericão, uma chicória picada, que eu sempre utilizo. Nas outras receitas eu sempre coloquei. Hoje aqui eu não coloquei, pessoal, porque eu vou utilizar o jambu para finalizar e depois eu vou mostrar para vocês. Colocar uma pitadinha mais de sal, mexer bem. E aqui eu já tenho a nossa carne de porco temperada para ir para a panela. Panela bem aquecida, acredito que todos os momentos culinários eu falo isso, que panela para começar a cozinhar tem que estar aquecida. Então aqui, ó, 1 colher de manteiga. Já vou vir aqui, ó, vocês podem ver, quando a panela está bem aquecida, a manteiga já começa a derreter por imediato, certo?
vou deixar ela bem derretida aqui numa cor marronzinha, que é o que a gente sempre trabalha. Ó, dá para entender? Quando a panela está aquecida já derrete rápido, ó. E depois vem o que? Com a carne de porco temperada. Ó. Esse barulhinho, pessoal, tem que fazer. E aqui, ó, só vou arrumar um pouco a carne na panela e vou deixar ela quieta. Sempre falo, quanto menos mexer, melhor. Menos líquido desse produto você vai soltar e mais rápido essa carne vai começar a tostar. Sempre falo isso porque muitas vezes, Pedro, o fogão da minha casa, a chama é mais baixa. Realmente, mais paciência ainda. Mas agora o processo é o quê? Tostar bem a carne, cada vez que ela grudar um pouquinho e começar a dourar, a gente vai mexer. Bacana? Enquanto a nossa carne de porco vai tostando, como eu sempre falo na panela, soltou um tanto de água aqui, nós vamos fazer o quê? A nossa paçoca de milho verde. Começando pelo mais simples que toda dona de casa eu tenho certeza que faz. Refogar o milho. Primeiro processo. Então aqui, ó, nós vamos vir com uma colher de manteiga já na panela quente também, ó. Dá para vocês entenderem como já vai derretendo a nossa manteiga na nossa panela aqui. Certo? Aqui, ó, a carne de porco soltou uma água. Enquanto a gente vai fazendo essa daqui, a carne de porco vai chegando. Então aqui eu vou pôr o resto da cebola. Mais ou menos uma cebola pequena ou meia cebola grande. Mais um pouco de alho. Em torno de uns 3 a 4 dentes de alho. E não poderia deixar de faltar um pouquinho só de pimenta de cheiro. Também sempre falo isso, podem ver que já vai ficando, como estava bem quente, bem amarelinho a nossa cebola, o nosso alho, que é o que eu sempre gosto de dar para a comida, o tostado dos temperos, certo? O amarelinho do fundo da panela, ele é muito importante para mim. É o famoso caldo pronto natural que eu sempre falo para vocês. Então aqui, ó, com a cebola, o alho, a pimenta de cheiro bem douradinho. Aqui eu venho com o quê? O milho já, que nós tiramos ele da espiga. Estou fazendo umas quantidades mais generosas aqui, pessoal, porque os feirantes merecem provar, né? Então aqui a gente vai refogar o nosso milho no nosso tempero. Pedro, posso pôr já uma pitadinha de sal? Deve, ó. Vamos pôr umas 2 pitadinhas de sal. Certo? E aqui vamos refogar esse milho até quando para poder finalizar a nossa paçoca? Até ele estiver no ponto, até ele estiver cozido. Pessoal, se ver que vai ficando muito dourado o fundo da panela, o que a gente faz? Aqui eu tenho um pouco de caldo de legumes, já mostrei para vocês em outras receitas, por isso que essa água está um pouco turva. É só a gente vir pingando um pouquinho dele aqui, ó. Olha o barulhinho que faz. De pouquinho mesmo, que é o tempo de ir dando cozimento para o milho. Bacana? Então aqui nós já temos o milho refogando para poder fazer a paçoca e a carne de porco, que nós já estamos dourando ela também para poder finalizar e cozinhar ela no molho de laranja. Vocês já vão ver o resultado final dessa receita, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse sabor. Galera, aqui a carne já secou, toda aquela água que tinha para sair, soltar, ela já soltou e começou a caramelizar na panela. Quanto mais vai caramelizando, quanto mais quente essa panela vai ficando, você vai mexendo. E se necessário, assim como eu estou fazendo aqui com o milho, conforme o milho vai refogando, eu pego um pouquinho do caldo de legumes e vou regando aqui nele, a gente pode fazer um pouquinho aqui também, ó. Ó, só pingar um pouquinho na carne de porco. Galera, Pedro, pode ser água. Às vezes a dona de casa, eu sempre falo isso também na nossa receita, tem uma chaleira de água ali. Pessoal, o caldo de legumes agrega mais sabor, porque ele é temperado. E é muito simples de fazer, é tostar os legumes no fundo da panela e botar água para ferver junto. Tem essa receita na minha página, Pedro Bagatoni, não tem erro para você também fazer. Qualquer pesquisa que você fizer de um fundo ou caldo de legumes, dá para entender como que é feito.
finalizando a carne de porco. Esse é um dos detalhes que eu sempre falo, que é a técnica. Pedro, posso usar um frango? Claro que pode usar um frango. Posso usar um carneiro? Claro que pode usar um carneiro. E uma carne bovina com laranja, será que combina? Faz o teste, eu acho que vocês vão gostar. E aqui, ó, a gente já tem a carne bem caramelizada, bem dourada, bem no fundo da panela. O que eu vou vir aqui? Como sempre, pessoal, gosto muito. Mais um pouquinho de pimenta de cheiro, que é o que nós utilizamos no tempero. Mais uma pitadinha aqui de alho, que também nós utilizamos no tempero. E mais um pouquinho de cebola, que nós também utilizamos no tempero. Certo? Vou dar uma leve mexida para caramelizar de novo esses temperos também aqui agora. Pedro, mas você usou no tempero. Exatamente isso, pessoal. Eu usei no tempero da carne. Eu não usei no tostado da panela. Se vocês lembrarem, eu coloquei a manteiga e direto a carne. Os temperos tostados, a cebola, o alho e a pimenta de cheiro vai vir agora. Então aqui, ó, eu dou uma caramelizada, que como a panela está muito quente, pessoal, já rapidamente ele carameliza e ele já doura, certo? Vamos baixar aqui um pouquinho o fogo para não queimar muito meu dedo. E aqui, ó, já os ingredientes caramelizados eu vou vir com o quê? Aqui, ó, deixa eu me achar. Um pouquinho de açúcar, açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar demerara, o açúcar que você tem de preferência na sua casa, só uma pitadinha mesmo, pessoal. Só para dar uma caramelizada no fundo da panela aqui junto. Vou dar uma leve mexida. Um pouquinho, pessoal, de farinha de trigo, ou pode ser maisena, o que você preferir. Só um pouquinho, mas Pedro, misturado na carne, vocês já vão entender, pessoal, que justamente na carne, essa farinha vai dar uma tostada e vai perder o sabor dela, que é o que a gente não quer que ela interfere no molho. Então aqui eu vou dar uma leve misturada na carne. Deixa eu mexer um pouquinho nosso milho aqui. E já aqui, finalizado com os temperos, o açúcar e a farinha, o que a gente vai vir agora, pessoal? O nosso suco de laranja, que é um dos ingredientes principais para fazer o molho aqui, ó. Aqui a gente vai, ó, regando ele. Show? E a gente dá uma leve mexida. O tostado no fundo da panela vai agregar agora no sabor, no suco da laranja. Por que nós colocamos o amido, a farinha de trigo? Para dar uma leve espessada nesse molho, senão ele ia ficar muito líquido. Então, para ele espessar um pouquinho, Pedro, eu posso usar mandioca batida? Muita gente utiliza mandioca batida ou a própria maisena, como eu falei. Pode ser também sem problema algum, tá bom? Pessoal, como eu dourei bem a carne de porco, como eu selei bem ela na panela, basicamente ela já estava cozida. É um pernil, uma carne mais mole, mas se você... quanto tempo agora cozinhando no suco da laranja como nós deixamos aqui? Coisa de 10 a 15 minutos já está pronto, pessoal, já agregou bem o sabor. A não ser que você quer uma carne derretendo, aí você baixa o fogo e deixa meia hora, 45 minutos, que você vai ter uma carne mais macia ainda. Bacana? Mas aqui é só o ponto de deixar ferver, incorporar bem o molho na carne, que vocês já vão ver o resultado, que não tem erro, é muito simples de fazer. E como eu falei, pode fazer com a carne que você desejar, de preferência um carneiro, um frango ou uma carne de porco. Aceita muito bem o agridoce e o cítrico da laranja, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Milho refogado, vamos para o acompanhamento da nossa carne de porco, né? O milho já refogado e bem tostado, que é o que eu sempre prezo dentro das minhas panelas, o tostado da panela. Aqui, se vocês analisar, o fundinho aqui está bem amarelinho e o milho já no ponto, eu já provei ele aqui. Vamos para a finalização, super simples. No início eu já coloquei um pouquinho de sal. Aqui eu vou vir o quê? Com mais uma colher de manteiga, certo? Para quê? Só para agregar umidade, para a gente ter uma paçoca um pouco mais úmida. Então eu vou vir com um pouquinho mais de manteiga. Aqui um pouquinho mais do nosso caldo de legumes, que eu vim pingando ele durante todo o processo de refogar o milho. Então aqui eu vou um pouquinho mais do nosso caldo de legumes. Enquanto o nosso porco está cozinhando aqui, e o cheiro, pessoal. Para mim, mas eu sou suspeito, né? Acabei de fazer. E por último, para finalizar a nossa paçoca, vem o quê?
farinha de mandioca. Nesse caso, eu estou usando farinha de mandioca branca, fina. Pode ser amarela, se você da preferência gostar de utilizar a mais grossa, não tem problema. E aqui, ó, só um polvilhadinho dela por cima. E uma cebolinha picada. E aqui a gente vai fazer o quê? Incorporar. Apenas incorporar a farinha nesse milho. Ó. Fazendo literalmente, pessoal, como é o nome, uma paçoca. Porque vai ficando mais unido devido à farinha. Põe mais um pouquinho aqui. Pedro, mas é uma farofa. Como eu falei no início, pessoal, a diferença da farofa para a paçoca é que a paçoca ela é mais o ingrediente principal do que a farinha. No caso da farofa, é mais farinha do que o ingrediente, tá certo? Quando a gente vai fazer uma farofa, a gente põe só um pouquinho de linguiça ou bacon ali e o que predomina é a farinha. Nesse caso, ó, o milho é que predomina e a farinha ela é um ingrediente a mais para dar uma liga, para ficar uma paçoca. Dá para entender? E aqui a gente já tem o nosso refogado, a nossa paçoca de milho, basicamente pronta. Bacana? Simples, né? Segredo nenhum. Quanto à carne de porco aqui. Bom, galera, nossos pratos basicamente estão prontos. Vou só finalizar agora aqui o pernil, que nós já deixamos ele agregando e cozinhando um pouquinho no nosso molho. Eu agreguei um pouquinho mais de açúcar porque eu provei e vi que a laranja ainda, o molho estava um pouquinho cítrico demais. Para quebrar esse cítrico, o que eu fiz? Coloquei um pouquinho mais de açúcar. Por quê, pessoal? Porque dependendo da laranja, às vezes não precisa, às vezes precisa, então sempre é bom provar quando a gente está fazendo. Bacana? Temos a nossa paçoca de milho pronta, um tempero único, bem refogadinha, tempero, um cheiro verde no final. E agora, nós vamos finalizar o quê? O nosso pernil suíno, cozido no suco de laranja que nós fizemos aqui no tacho. Pessoal, eu vou finalizar ele com uma folha que está sendo muito comum na feira agora, que é o jambu. E também muito famoso, quem já não ouviu falar, o pato no tucupi, que vai a folha dormente. A folha dormente é o jambu. Hoje eu vou finalizar essa carne suína com essa folha. Para qual finalidade? É uma folha super nutritiva que o amazonense come muito, mas nós ainda aqui em Vilhena, no início da Amazônia, no Cone Sul, não temos muito hábito, mas já começou a ter bastante na feira. Então eu vou finalizar aqui, ó. Já tem as folhas do jambu lavadas, não vou picar do jeito que elas estão aqui, eu vou colocar ela para dar uma leve abafada na nossa preparação. E vou colocar também uma cebolinha picada, por que não? Um cheiro verde no final aqui pra gente só destacar um pouquinho o frescor do cheiro verde. Pedro, eu gosto de manjericão, a própria chicória que é da nossa região. Como que a gente faria? Como eu gosto bastante de temperar a carne, falei antes no tempero da carne, pode ser temperado a carne. E aqui vou envolver então as folhas, o cheiro verde. Já provei o sal, como eu falei pra vocês, provei o molho, pra mim o molho precisava um pouquinho mais de açúcar e tá finalizado. Vou fazer uma montagem aqui, dessa vez nós não vamos montar num prato, eu vou fazer uma montagem na própria panela, vamos ver se dá certo e vocês vão gostar dessa montagem, para deixar um pouquinho mais bonito para a foto e para o vídeo aí também, que a Késia tem que aprovar, não só na beleza do prato, né, Késia, mas no paladar também. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que eu fiz com tanto carinho, utilizando o máximo dos ingredientes de fartura da feira. Poderia ter sido peixe? Poderia também. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O peixe, para nós, ele não é 100% fresco, porque nós não moramos na beira do rio, vamos dizer assim. Mas carne de porco, por exemplo, tem fresca pendurada na nossa feira. Em toda feira que a gente vai sempre tem carne de porco fresca. Então, ingredientes da nossa região, eu sempre costumo dizer, não é que é específico da nossa região, mas é o que temos em fartura. Milho, por exemplo, está em fartura agora. Porco é fartura o ano inteiro.
Bacana? Vamos agora trazer a Kézia aqui, ou até mesmo, por que não, alguém da feira, para fazer essa prova e ver se realmente está aprovado esse nosso prato hoje. Bacana? Muito obrigado, por enquanto, pela paciência de me acompanhar aqui. Galera, para fazer um pouco diferente dessa vez, não só a Kézia vai provar, como também alguns dos feirantes que sempre a gente está aqui e estão nos ajudando. Vou lá levar esses dois aqui, ó. Vamos lá levar para dois feirantes provar, para não ser só eu falando, né? Eu falando daí é muito fácil, né? Então vamos ver se vai ser aprovado pela experiência da feira, justamente pela experiência da feira. Dona Sueli, eu precisava te entregar para ver se a senhora vai gostar dessa degustação. Olha, dona Terezinha, eu ia falar com ela. Obrigado, senhora. Espero que goste. Agora a senhora vai esperar. Eu nem gosto de ficar perto, dona Sueli, senão parece que é pressão do cozinheiro para ver se tá bom, entendeu? Então é melhor que eu nem fique muito perto, a senhora fique à vontade. Experimenta. E aí a senhora vai aprovar, vai dizer se tá bom, se não tá. Qual a nota a senhora vai dar, dona Sueli? Eu sou suspeito em ficar aqui do lado dela, né? Isso não vale que nem... Esse era seu, ó. Eu tentei te achar. E aí, o que a senhora diz? O que você acha? Essa tem mais bonita. É seu. Obrigada. Que isso. Deus abençoe nós. A nota que eu vou dar para Pedro. Peraí. Vem cá, Pedro. Fala, dona Vai Sueli. lá, qual a nota? Nota 1000. Se tivesse mais, eu ia dar. Não. É uma delícia. Que muito bom. viu? Fico feliz. É importante, Muito dona Sueli. bom. É pra falar a real. Eu não fui lá Justa- assistir você fazer porque eu tinha que cuidar aqui, mas ela tinha ido lá assistir. Tá certo. Obrigado. Aprovado então, né, dona Tá? Fico feliz. 1000%. Muito bom. Pessoal, olha só, Pedro finalizou o prato. Nós gravamos hoje aqui na feira do bairro São José e foi assim um momento muito bacana, onde várias pessoas aqui da feira puderam prestigiar e a gente também teve o privilégio de prestigiar os feirantes aqui desse local. E já que muitas pessoas experimentaram, agora chegou a minha vez. Vamos lá então experimentar para ver se ficou bom. Vou dar minha nota também, né, gente? O cheirinho tá maravilhoso.